Feche seus olhos e peça para que Deus fale ao teu coração. Uma vez que nós cremos que o nosso Deus está aqui, uma vez que nós cremos que Ele quer falar conosco, expresse agora esse desejo do teu coração. A gente também sabe que os nossos pecados nos separam do nosso Deus, a gente também sabe que os nossos pecados nos impedem de ouvir o que Ele tem a nos dizer, tira a sensibilidade do nosso coração para ouvir o toque dEle, para perceber os movimentos do Senhor. Nesse momento, coloque diante dEle também o seu pecado e peça para que Ele perdoe-os, mas não apenas isso, para que use a palavra dEle para nos libertar e nos transformar. Feche seus olhos e fale com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós queremos te pedir perdão. Perdão pelos nossos pecados, Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós ouvimos a Tua palavra semanalmente. Nós temos acesso à Tua vontade por meio do Espírito que habita em nós e por meio das Sagradas Escrituras. Mas mesmo tendo acesso a isso, mesmo sabendo muitas vezes o que o Senhor quer de nós, qual é o teu direcionamento, ó Pai, de uma maneira rebelde, muitas vezes nós decidimos te desobedecer. Pai, muitas vezes nós sabemos o que não podíamos fazer, sabemos de maneira muito clara o que não deveríamos falar, o que não deveríamos pensar, a forma que nós não deveríamos tratar o nosso próximo. Pai, mas a gente, infelizmente, muitas vezes ignora tudo o que sabemos e vivemos do jeito que a gente quer. Nesse momento, nós pedimos perdão por estes pecados, ó Pai. Pedimos perdão pelas coisas que fizemos contra o Senhor e contra o nosso semelhante. E nós estamos aqui reunidos em Teu nome, abrindo a Tua palavra, ó Pai, porque nós não queremos viver no pecado. Porque nós não queremos viver, ó Pai, como alguém que segue nessa vida sem ouvir a Tua voz. Nós não queremos viver como pessoas que andam, ó Pai, na jornada aqui na terra, como se nunca tivesse tido um encontro contigo. O nosso desejo é crescer, o nosso desejo é aprofundar as nossas raízes em Ti, o nosso desejo, Pai, é ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Por isso, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, perdoe os nossos pecados e transforme a nossa vida. Sabemos que o Senhor faz isso por meio do Teu Espírito e por meio de Sua palavra. Por isso é o que nós queremos nessa noite. Ouvir o que o Teu Espírito tem a nos dizer por meio de Tuas sagradas palavras, ó Pai. Por isso peço ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Fale, Deus, através de mim, apesar de mim e muito além de mim. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos na nossa série de mensagens intitulada Oração. E nessa série a gente tem refletido sobre características, sobre elementos que são cruciais nessa realidade da nossa fé, que muitas vezes a gente deixa em um plano secundário. Algo que muitas vezes não assume um papel de prioridade na nossa vida. A gente começou pensando, refletindo, estudando à luz da palavra de Deus sobre o que vem a ser a oração. E a gente mergulhou de uma maneira profunda na palavra de Deus, entendendo, à luz de histórias bíblicas, à luz de textos bíblicos, o que é oração à luz da palavra de Deus, segundo o coração do Senhor. Depois de entendermos o que é oração, a gente passou para a segunda etapa da série de mensagens, onde a gente pôde refletir sobre o objetivo da oração. Para que serve a oração? Por que desenvolver esses dois pontos iniciais? Porque acredito que muitas vezes nós não estamos orando como deveríamos orar, porque a gente ainda não entendeu o que é a oração e para que serve a oração.
Eu acredito que se você acompanhou essa série desde o início, se você assistiu alguma das mensagens pela internet, eu não sei se a gente conseguiu abraçar toda a realidade da oração, todos os efeitos da oração, mas eu acredito que pelo menos a gente conseguiu ter o nosso paladar, a nossa fome, o nosso apetite mais aguçado por Deus para orarmos mais. O objetivo dessa série de mensagens não é para que você tenha apenas mais informações sobre a oração. Essa série ela tem o objetivo de aguçar em nós o desejo de dobrar os nossos joelhos diariamente e ter relacionamento intenso, verdadeiro com Deus. Esse é o objetivo dessa série. Essas duas partes iniciais dessa série tiveram este objetivo, dizer para nós o que é a oração e para que serve a oração. Hoje a gente vai para a terceira parte da série de mensagens, onde a gente começa a refletir como orar. Essa é uma reflexão muito importante. É tão importante que, eu não sei se os irmãos já repararam, mas este foi um dos principais pedidos que os discípulos fizeram ao Senhor para que Ele os ensinasse a fazer. Jesus fez milagres, mas eu não consigo me lembrar de um momento em que os discípulos viraram para Jesus e falaram: Jesus, ensina a gente a fazer milagre. Jesus andou sobre as águas, mas eu não me lembro de nenhum momento em que os discípulos falaram para Jesus: ô Jesus, ensina a gente a andar nas águas. Tem aquele episódio em que Pedro fala: se é o Senhor, faça com que eu vá até o Senhor. Tem esse momento, mas não tem, ensina a gente a fazer isso também, todo mundo fazer isso, para a gente sair andando nas águas, a gente não vai precisar mais usar barco. Mas oração, a gente tem esse pedido. E a gente vê esse pedido ali em Lucas, capítulo 11, no verso 1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Ensina a gente a orar. Esse pedido que o discípulo fez a Jesus não foi um pedido particular daqueles discípulos para Jesus. Esse era um pedido muito comum naquela época de todos os discípulos para os seus mestres. Era comum os discípulos pedirem para que os mestres ensinassem eles a orar. Tanto que João tinha os seus discípulos e João ensinou os seus discípulos a orarem. A sequência do texto é: ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Porque essa era uma prática comum dos discípulos pedirem para o seu mestre ensiná-los a orar. Porque quando o mestre ensinava os seus discípulos a orar, neste processo de ensinar a orar, o mestre estava passando para os seus discípulos a sua visão de mundo. A forma como nós oramos diz muito sobre a forma como enxergamos o mundo. Isso é hoje e isso também era naquela época. Por isso os discípulos pediam para que os seus mestres os ensinassem a orar, porque eles queriam saber como o seu mestre enxergava o mundo, como o seu mestre lidava com as suas necessidades, como o seu mestre lidava com as suas dificuldades, com os seus medos, com os seus pavores, com os seus erros, com os seus ódios. Tudo isso era contemplado quando o discípulo ouvia o seu mestre orando. O que acontece aqui é exatamente isso. Os discípulos estavam querendo saber como Jesus viu o mundo. Por isso pediram para ele: mestre, ensina-nos a orar. Aqui a gente entende, quando analisamos a oração a partir dessa perspectiva, porque a oração tem poder. Como vimos na semana passada, a oração de um justo é muito poderosa em seus efeitos, é eficaz. Porque quando nós oramos de verdade, como o Senhor Jesus nos ensinou a orar, nós estamos começando a enxergar o mundo como Jesus enxergou. E aí segue uma lógica de desenvolvimento comportamental que é crucial para a gente entender o poder da oração. Quando nós começamos a enxergar o mundo de uma maneira diferente, nós começamos a ter sentimentos diferentes com relação ao mundo. E a partir do momento que começamos a ter sentimentos diferentes com relação ao mundo, começamos a ter atitudes e comportamentos diferentes. É assim que funciona. Se eu penso diferente, eu tenho sentimentos diferentes. E se eu tenho sentimentos diferentes, eu passo a ter comportamentos diferentes. Vou dar um exemplo aqui da aplicabilidade desse conceito na nossa caminhada com Deus.
Se antes eu olhava para o pecado como uma fonte de prazer, a partir do momento que eu começo a olhar para o pecado com os olhos de Cristo, eu começo a chamá-lo de pecado. E o que é o pecado? É um caminho para a morte, é um caminho para a destruição. Na minha oração, eu começo a olhar para aquilo que para mim era apenas uma fonte de prazer, com os olhos de Cristo, e aí, ao olhar com os olhos de Cristo, eu começo a entender que aquilo é caminho de morte. Ora, se eu olho para algo e vejo que não é mais caminho de prazer, mas é caminho de morte, meu sentimento muda. Meu sentimento antes que era, poxa, eu quero mais, eu vou atrás, eu tenho prazer naquilo, quando peco, começo a sentir dor, começo a sentir arrependimento, eu começo a sentir vontade de estar cada vez mais longe. E isso vai afetando os meus comportamentos. Esse é o poder da oração. Por isso que os discípulos pedem para Jesus, mestre, nos ensine a orar. A gente quer enxergar o mundo a partir da sua ótica. A gente quer entender como o Senhor lida com todas as questões que envolvem a sua vida aqui na terra. E atendendo esse pedido, o Senhor Jesus ensina os seus discípulos a orarem. E ele ensina os seus discípulos a orarem com a oração que é a oração mais conhecida, chamada de a oração do Pai Nosso. O que a gente vai fazer nessa mensagem de hoje? A gente vai pegar essa mensagem, essa oração chamada oração do Pai Nosso, e nós vamos ver parte por parte, cada pedacinho dessa oração do Pai Nosso. E a gente vai entender, e eu vou com muita calma nessas partes da oração, para a gente entender o que Jesus está ensinando para os seus discípulos. O paralelo, em todo momento dessa parte da mensagem, vai ser o que Jesus estava dizendo, o que ele está mostrando para os seus discípulos, e o que isso afeta a nossa vida, na nossa forma de ver e na nossa forma de nos relacionarmos com a nossa realidade nos nossos dias. E o que isso muda a nossa visão, o que isso muda os nossos sentimentos, para que isso mude os nossos comportamentos. E a partir disso a gente vai ver a importância de ter aquela parte da oração na nossa vida de oração. Então, vamos à oração do Pai Nosso. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, do verso 5 até o verso 13. Mateus, capítulo 6, do verso 5 até o verso 13. Mateus 6, do 5 até o 13. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que estás em secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim. Antes da gente entrar, só fazendo uma pausa aqui. Jesus está dizendo o que eles não deviam fazer. E é interessante que ele fecha esse ensinamento sobre o que não fazer na oração antes de dizer o que tem que fazer na oração, dizendo, olha, Deus já sabe tudo o que vocês precisam. Mas mesmo Deus sabendo tudo o que a gente precisa, Jesus vira para os seus discípulos e fala, mesmo Deus sabendo de tudo que vocês precisam orar. E ele vai dizer, vocês orem assim, aqui é uma ordem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando a gente olha essa oração, o primeiro versículo aqui, o verso 9, vai nos mostrar que
A oração que o Senhor nos ensina, ela contém adoração. Verso 9 diz: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que o Senhor está dizendo aqui para nós é, quando vocês dobrarem os joelhos para falar comigo, quando vocês forem desenvolver a vida de oração de vocês, não esqueçam de adorar a mim. E quando nós falamos de adoração, a gente consegue ver do que Jesus está dizendo, o que Jesus está se referindo aqui, do que ele está falando. Ele diz que nós devemos adorá-lo pelo que ele é. Ele é Pai. Pai nosso que estás nos céus. Em nossa oração, nós temos de adorar ao Senhor por tudo aquilo que ele é. Ele é Pai, ele é soberano, ele é santo, ele é exaltado, ele é glorificado, ele é todo-poderoso, é ele que criou os céus, é ele que criou a terra. E não apenas isso, nós temos de adorá-lo também pelo que ele faz. Se nós olharmos para a nossa vida, nós veremos que ele tem atitudes de Pai. Ele é o Pai que cuida, ele é o Pai que provê, ele é o Pai que corrige, ele é o Pai que disciplina, ele é o Pai que nos ensina a esperar. Este é o nosso Deus. Agora, por que Deus quer que a gente o adore no nosso momento de oração? Será que Deus tem problema de autoestima e a gente precisa ficar falando para todo momento: o Senhor é santo, o Senhor é bom, se a gente não fizer isso, ele vai ficar triste? Não. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente consegue entender a razão pela qual nós devemos adorá-lo. Ou melhor, o efeito que a adoração gera em nossa vida. E os irmãos não precisam abrir a palavra de Deus nesse trecho que eu vou ler agora, mas apenas acompanhem. E pode tomar nota para depois ler em casa. Lamentações, capítulo 3, verso 1 até o 24. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. O que o autor de Lamentações está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando que, no momento de muita dificuldade, essas Lamentações aqui foi escrito em um momento de extrema adversidade, ele faz uma oração. E por incrível que pareça, no momento de adversidade, a oração dele contém adoração. E como ele abre essa adoração, ele fala: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ou seja, eu estou passando por um momento de dificuldade, eu estou passando por um momento de luta. Se eu dobro os meus joelhos e eu começo a me lembrar de quem Deus é e o que Ele já fez na minha vida, isso vai trazendo para o meu coração paz. Se o irmão, se a irmã está passando por um momento de dificuldade, ao invés de começar a sua oração pedindo, pode fazer isso, tem espaço na oração para isso. Comece a sua oração antes exaltando o Senhor. Comece dizendo os atributos deste Deus. Comece falando de tudo aquilo que Ele já fez na sua vida. Comece glorificando a Deus pela obra dEle que transformou, que salvou, que curou, que transformou, que cuidou. Comece dizendo quem Deus é. Os irmãos verão que no final dessa sessão de sua oração, o teu coração já vai estar mais em paz. Todas as vezes que Israel começava a temer, a palavra do Senhor vinha ou por meio do profeta, ou por meio de um anjo, ou por meio do sacerdote, dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Por que ele está falando isso? Por que ele remete ao passado? Para dizer a eles: lembre-se das minhas obras, lembre-se do que eu fiz, lembre de como eu libertei o povo. Vocês acham que agora eu não farei obras maiores na vida de vocês? Eu não mudo. Quando ele usa a expressão eu sou o que sou, no hebraico é eu sou o que serei, ou seja, eu sou aquele que vai se revelando a cada dia mais, mas ao mesmo tempo eu sou imutável. A nossa oração, para que tenha efeito na nossa vida, para que ela seja de fato verdadeira, não pode faltar a adoração. Pergunta que faço é: o quanto adoramos a Deus no nosso tempo de oração? Qual é a porção da nossa vida devocional que nós dedicamos para exaltar e glorificar o nome de Deus? Meus irmãos, isso é muito importante. Porque talvez a paz que nós precisamos não está em receber algo mais de Deus, mas está em reconhecer as coisas que Ele já fez.
talvez está nos faltando paz no coração, não é porque a gente não recebeu o que Deus vai nos dar, mas é porque a gente tem a memória curta. E quando nós dobramos os nossos joelhos e começamos a adorar e a exaltar o Senhor, e abrimos a nossa oração lembrando que Deus é Pai, que Ele é santo, que Ele é exaltado, a gente fala, peraí, como diz o salmista, acalma coração, acalma minha alma, porque está aflito a minha alma e te perturba dentro de mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. O que esse salmo traz para nós é a importância de exaltarmos a Deus no nosso tempo de oração. Oração que é oração, ela é regada de exaltação. Exaltamos a Deus quando reconhecemos quem Ele é e o que Ele fez e faz por nós. Isso tem o efeito de trazer paz para o nosso coração e força para lutarmos as nossas guerras. Quando a gente olha para a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, é exatamente isso que Ele está dizendo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele é santo. Mas a oração não para por aí. A oração segue. E Ele diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Enquanto a primeira parte nós podemos chamar de parte de exaltação, essa segunda parte nós podemos chamar de submissão e engajamento. Nessa parte que diz, venha o teu reino, a gente precisa entender muito bem o que isso significa. O que significa dizer, venha o teu reino? Significa duas coisas. Primeira coisa é, venha o teu reinado. Nós vivemos em um regime democrático, a gente perde um pouco o peso do significado da compreensão da palavra reino. Mas a gente precisa se lembrar o que constitui um reino. Um reino é o lugar onde a vontade do rei é cumprida. Quando Jesus está dizendo para nós, olha, quando vocês forem orar, não se esqueçam de dizer, venha o seu reinado sobre a vida. Senhor, olhe para a minha vida e coloque as coisas de acordo com a sua vontade. Aqui ele nos ensina que em nossa oração nós precisamos fazer como que uma checagem de todas as partes da nossa vida e dizer, Senhor, tem algo que está em desacordo, em desarmonia com a tua vontade, com o teu querer? Senhor, olhe para a forma como eu me relaciono com minha esposa, com meu esposo. Isso agrada o teu coração? Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem de Paul Washer, e ele citou um livro que ele diz o seguinte, o problema dos casamentos é porque os maridos e as esposas não se parecem tanto como deveriam com Jesus. Porque se parecesse com Jesus como deveria, não haveria problema nos casamentos. Quando nós falamos de venha o seu reinado sobre a minha vida, é olhar para o meu casamento e ver se Jesus faria o que estou fazendo com minha esposa, a forma como estou tratando, se isso agrada o coração do Senhor, os meus comportamentos. Quando falo, venha sobre a minha vida, o teu reinado, é olhar para a forma como estou trabalhando, como estou educando meu filho, como me comporto como membro de uma igreja, o meu engajamento, a minha forma de relacionar com os meus irmãos, o que falo dos meus irmãos, a forma como ajudo os meus irmãos, é colocar a vida limpo. Como que isso funciona na oração? É falar, Senhor, olha, eu coloco diante de Ti o meu casamento. Senhor, como eu estou como marido? Os irmãos conseguem ver que a gente está saindo da lógica da repetição, do mantra, da religiosidade, a conversa? Quando a gente faz isso, o Espírito Santo começa a falar ao nosso coração, começa a trazer à memória coisas que às vezes passou batido e você nem viu. E o Espírito Santo começa a te constranger. Lembra daquele dia, lembra daquela fala, lembra daquele ato. E aí o Espírito Santo começa a transformar a nossa vida, porque o reinado de Deus vem sobre a nossa vida. Mas na nossa vida de oração é necessário esse tempo de passar a vida limpo. Senhor, eu coloco diante de Ti o meu trabalho.
Senhor, eu coloco diante de Ti as minhas relações, eu coloco diante de Ti os meus sorrisos e os meus choros. Senhor, isso está te agradando? Isso está de acordo com a Tua vontade? Isso está de acordo com o Teu reinado? Isso venha o Teu reino. Por isso que ele complementa, seja feita a Tua vontade. É importante dizer que a vontade de Deus tem de ser feita até quando ela é diferente da nossa. É muito fácil para nós fazermos a vontade de Deus quando ela está igual à nossa. Agora, difícil é quando Deus fala para nós fazermos uma coisa que nós não queremos fazer. Quando Ele fala para a gente ir em lugares que nós não queremos ir. Quando Ele fala para nós perdoarmos pessoas que nós não queremos perdoar. Quando Ele fala para a gente ajudar quando a gente queria ficar em nossa casa. Quando Ele fala para a gente sair do nosso conforto quando a gente deveria agir. Aí é difícil, mas é nesse momento que a gente descobre quem manda, se é o nosso eu ou se é Deus. Venha sobre nós o seu reino, venha sobre nós o seu reinado. Mas também significa, venha o reino dos céus sobre a terra. Por isso que ele vai dizer, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. A ideia aqui é de ver o reino de Deus expandindo, é ver o reino de Deus crescendo, é orar não apenas para o meu mundinho, é olhar para o reino de Deus, é ver a obra que o Senhor está realizando aqui nessa igreja e interceder por isso, é orar para aquilo que o Senhor está fazendo no mundo e interceder por isso e colocar a obra, a ação do Senhor no escopo da minha missão, da minha oração. Porque veja, se eu dedico tempo para olhar, para pensar, para refletir, eu começo a colocar no meu coração os sentimentos do Senhor sobre aquela causa. Se eu começo a orar, Senhor, abençoe a vida do pastor, eu começo naquele momento, o Espírito Santo vai dizer ao teu coração quais coisas que você precisa orar por mim, pela Jéssica. E pode ser que nesses momentos o Senhor vai tocar no teu coração para áreas que você tem de nos ajudar. Quando você começa a orar, Senhor, eu quero pedir a tua bênção pela vida da diretoria, ajude-os a administrar, ajude-os a ter a tua visão. Senhor, o Senhor sabe a dificuldade que a gente está tendo com o espaço, com as crianças. O Senhor vai colocar no teu coração, naquele momento, quais são as ações que você precisa começar a ter para fazer parte do reino dele. Porque venha o teu reino não é apenas você ficar com a bandeirinha dizendo leleô, venha o reino do Senhor. Não é isso. Venha o reino do Senhor Senhor, vamos avançar e eu estou aqui, conte comigo. Aonde o Senhor quer que a gente vá, Senhor, conte comigo. Eu estou aqui para fazer parte do teu reino aqui na terra. Eu não posso ver o mal avançando. Eu me coloco em tuas mãos para fazer o reino avançar, para ir adiante contigo. Eu sou o seu soldado, eu faço parte do teu reino. O Senhor é o nosso Senhor. E nós não aceitamos ver o inferno progredindo, e nós queremos ver o reino do Senhor expandindo aqui na terra. Por isso, conte comigo, eu oro, eu intercedo. Senhor, traga mais pessoas para a tua casa, que haja conversão, que haja transformação. Eu oro para que o Senhor restaure os casamentos. Isso tem que ter na nossa oração. Assim a igreja é despertada. Assim a gente sai do banco de espectador e entra no campo de atuação. Assim Deus transforma a nossa mente, assim Deus transforma o nosso coração. Mas na nossa oração não pode faltar engajamento e submissão. Porque antes nós vemos o reino avançando aqui na terra, o reino precisa avançar dentro de nós. Para que o reino cresça na terra, o reino precisa crescer em mim. Quando o reino cresce em mim, de uma maneira quase que natural, o reino vai crescendo aqui na terra. Porque as pessoas começam a ver Cristo em nós, porque a gente começa a agir como Cristo, e o reino vai avançando. Quando nós vemos o Senhor Jesus ensinando os seus discípulos a orarem, a gente vê que ele ensina que na oração precisa ter adoração, e na oração precisa ter submissão e engajamento. Mas não para por aí. A oração segue. E Jesus ensina aos seus discípulos dizendo: venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus ensina para nós que em nossa vida de oração há espaço para petição. Mas vamos ver
essa petição que ele nos ensina, dá-nos hoje o nosso pão. Ele nos ensina, usando essa figura do pão, que nós podemos expor ao nosso Deus as nossas necessidades. Pão fala sobre uma necessidade física, uma necessidade existencial, para que a gente consiga sobreviver. O que Jesus está dizendo é, você pode colocar diante do Pai as suas necessidades. O problema nosso é que a gente limita quais são as nossas necessidades. E, às vezes, a gente limita as nossas necessidades apenas a necessidades materiais e físicas. Senhor, eu quero um emprego, eu quero uma casa, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Necessidades materiais. Ou então, necessidades físicas. Senhor, eu quero uma cura. Senhor, eu quero que o Senhor me liberte. Senhor, eu quero que o Senhor me emagreça. Eu estou orando, Senhor, tudo mais, mas não está funcionando. A gente limita a necessidade, ou física, ou então material. Mas, quando a gente entende um pouco mais sobre o ser humano, a gente descobre que nós somos seres biopsicossociais e espirituais. Biopsicossocial, espiritual. Esses elementos constituem o nosso ser. Ou seja, nós temos a nossa materialidade, nós temos o nosso intelecto, nós temos as nossas relações e nós temos a nossa espiritualidade. Quando nós falamos sobre expor a Deus as nossas necessidades, é a totalidade do nosso ser que precisa ir diante do Senhor. Nós podemos colocar diante do Senhor os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades materiais. Mas é importante que a gente não se esqueça de colocar diante do Senhor os nossos sentimentos. Nós precisamos colocar diante do Senhor aquilo que está dentro do nosso coração. Os nossos traumas, as nossas angústias, os nossos sonhos, as nossas esperanças, para que o Senhor trate, porque muitas vezes os nossos pecados são consequências das amarguras que carregamos no nosso coração. E a gente está pedindo para Deus corrigir comportamento, quando, na verdade, o que precisa ser tratado são os sentimentos. E quando nós colocamos isso diante do Senhor, é, Senhor, me trate, me cure. Senhor, trate o meu temperamento. Senhor, olha como eu sou ranzinza, olha como eu sou reclamão, olha como eu sou chato. É importante a gente ser honesto com Deus. E quando a gente começa a colocar isso diante de Deus, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Essa é uma necessidade que precisa ser colocada diante do Senhor, essa realidade intelectual, essa realidade dos nossos sentimentos. Mas não apenas isso. O Senhor nos ensina que as nossas necessidades podem ser expostas na nossa oração diante do Senhor. E com isso aprendemos que as nossas necessidades espirituais precisam ser colocadas diante do Senhor. Quanto da tua oração é dedicada, Senhor, cria em mim um coração puro. Senhor, aumenta a minha fome, a minha sede por Ti. Senhor, se revele mais a mim. Senhor, eu quero ser mais santo. Senhor, eu quero ser liberto daquilo que tem me acompanhado ao longo de muitos anos. Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, usa a minha vida, desenvolva os meus dons, abra a minha visão. Eu quero mais do Senhor. Necessidades espirituais precisam estar nas nossas orações. Por isso que o Senhor diz, Senhor, Jesus nos ensina por meio da oração, dá-nos hoje o pão de cada dia, atenda às nossas necessidades como ser humano. Quando nós formos diante do Senhor, nós podemos ir por inteiro e colocar diante dele todas as nossas necessidades. Só que nós precisamos entender que todas as áreas são importantes para Deus. Isso é crucial. Eu acredito que eu já falei isso aqui, mas entendo que essa fala é importante para a gente entender melhor o que eu estou dizendo aqui. É curioso a gente ver Jesus fazendo algumas perguntas na Bíblia. Ele chega para o paralítico e pergunta, o que você quer que eu te faça? O paralítico fala, eu quero andar. Pergunta para o cego, o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Algumas pessoas vão dizer, Jesus ali está sendo irônico, Jesus está sendo cômico, mas não. Jesus não está sendo nem irônico nem cômico, Jesus está ensinando para a gente. Eu só atuo na área em que você reconhece que você precisa da minha ajuda. Enquanto você se acha autossuficiente, que dá para você fazer sozinho, e não confessa, olha, não dá mais para eu tratar sozinho, eu não consigo, já tentei do meu jeito, mas eu não consigo. Enquanto isso não acontece, o nosso Deus não é um Deus entrão, Ele bate na porta. E é só quando a gente abre, é só quando a gente chama, é só quando a gente pede.
Precisa ficar muito claro para nós que as nossas necessidades precisam ser contempladas diante de Deus. Mas esse mesmo trecho nos ensina outra coisa. Ele não está pedindo apenas para as suas próprias necessidades, mas ali ele usa o plural. Dai-nos hoje o nosso pão. É dê a nós, e é o nosso pão. O que ele está ensinando a gente aqui é, na nossa oração, não apenas as nossas necessidades, não apenas os nossos choros, têm que ser expostos diante de Deus. Nós devemos orar uns pelos outros. A necessidade do outro tem de ser contemplada na nossa oração. Nós precisamos sentir a dor do outro, e isso se chama empatia, se chama compaixão. E quando a gente olha para o ministério de Jesus, todos os milagres físicos foram antecedidos pela palavra compaixão. Vendo Jesus, a multidão se compadeceu dela, teve compaixão dela, e então chamou os discípulos e realizou o milagre da multiplicação do pães e peixes. Ele sentiu a dor, ele sentiu a fome do outro, e por isso teve atitude, por isso teve a ação. Quando nós oramos, nós colocamos a dor do outro dentro da nossa agenda. Qual foi a última vez que você chorou por uma dor que não era sua? É importante a gente entender que, como cristãos, precisamos fazer como Jesus, sentir a dor do outro, ter compaixão pelo outro, e sentir a dor até chorar. Veja, Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele chora. E é um outro texto também que é intrigante. Por que Jesus está chorando? Ele sabia desde o começo que Lázaro ia ser ressuscitado. Antes de sair, ele fala para os discípulos, olha, isso que está acontecendo com Lázaro não é para a morte, Lázaro está dormindo. Quando ele chega lá, ele já estava sabendo de tudo o que ia acontecer, mas quando as irmãs de Lázaro chegam até ele, ele ouve a notícia delas, quando chega a última irmã, ele começa a chorar com ela. É o versículo mais curto da Bíblia, e Jesus chorou. Pergunta por que Jesus chora? Sabia de tudo. Porque Jesus era emotivo? Não podia ver ninguém chorando que chorava? Não. Para nos ensinar que, independente da nossa fé, de um eterno porvir, a dor terrena do outro importa. Ele sabia que a vida não terminava naquela enfermidade e naquela sepultura, que haveria a ressurreição. Mas mesmo assim ele chora. Nós sabemos que a vida não termina aqui, que o céu é uma realidade para nós que nos traz esperança e que nos traz força. Mas você chegar para uma pessoa que está passando por uma dificuldade e falar, meu irmão, não fique chorando não, vai ter o céu, levanta aí, vamos embora, toca o barco. Não, é necessário a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Por quê? Porque essa sensibilidade vai nos ensinar a ser como Jesus seria, fazer o que Jesus faria. Isso é crucial. Se a gente sente o que Jesus sente, a gente busca fazer o que Jesus fez. A gente se compadece, a gente chora junto. Nós temos feito muitas visitas nessas últimas semanas. E tem algumas visitas que a gente sai festejando, celebrando, porque a gente ouve história de pessoas aqui, e são histórias de superação. É inegável como Deus fez milagres, como Deus ajudou, e como a família hoje é uma família extremamente estruturada, abençoada, e é inquestionável a ação de Deus. E outras visitas que a gente faz, a gente sai com o coração despedaçado. A gente encontra situações que fala, meu Deus do céu, como é que essa família consegue dormir? Como é que consegue respirar? E a gente chora junto. Sabe, isso é importante, porque isso vai nos sensibilizando, isso vai nos unindo, vai nos conectando. Isso vai me ajudando a partilhar. Enquanto a gente não sente a dor do outro, a gente não consegue partilhar o que a gente tem. Vou trazer um outro exemplo aqui de quando eu fiquei morando na rua. Primeira noite que eu estava dormindo na rua, eu deitei do lado de um morador de rua e ele tossia muito. Tossia muito, eu peguei, coloquei minhas coisas ali e deitei do lado dele. E ele tossia. Até que chegou um momento, ele sentou, acho que era umas 2h e pouco da manhã, e ele me cutucou e falou assim, você tem papelão?
Aí eu olhei assim para ele e falei, não tenho não. Aí ele ficou em pé, tirou debaixo dele um carpete e deu para mim. Aí eu falei, não precisa não. Ele falou, não, toma. E eu falei, não, pode ficar, você está deitado em cima dele. Ele falou, não, eu tenho um papelão aqui, eu fico no papelão, você fica no carpete. Eu falei, não precisa. Ele falou, toma, eu estou te dando. Você precisa disso, porque se você não deitar em cima de um papelão, você vai perder o seu pulmão, como eu perdi um dos meus pulmões. Aí eu peguei, deitei no papelão, no carpete que ele me deu. No dia seguinte, eu fui devolver para ele. Ele falou, não quero, fica para você, você não tem. Aí eu peguei o carpete, agradeci ele e saí de perto. E aquilo ali me intrigou. Eu falei, como alguém que tem muito menos do que eu consegue repartir muito mais do que eu? A resposta que eu encontrei, acredito que de verdade, que foi o Espírito Santo que deu essa resposta no meu coração, foi a seguinte, que aquele homem conseguia repartir muito mais do que eu, tendo muito menos do que eu, porque ele sabia o que era deitar no chão gelado sem papelão. E eu, muitas vezes, por não saber o que era a dor do outro de passar fome, a dor do outro de um divórcio, a dor do outro de uma traição, a dor do outro de um vício, eu não conseguia sensibilizar para dividir meu tempo, para dividir meus recursos, para dividir minha atenção. Porque nós, seres humanos, temos a tendência de acreditar que tudo aquilo que nós não passamos não existe. Mas quando nós passamos por dor, a dor nos sensibiliza. Quando a gente passa por uma depressão, a gente sabe que o outro está na cama não é porque ele é fraco, é porque dói. É porque, por mais que busque força, às vezes não tem. Quando o Senhor Jesus nos ensina a orar e diz, olha, dá-nos hoje o nosso pão, Ele está dizendo, olha, a oração de vocês precisa contemplar muito mais do que o seu mundo. Você tem que trazer para dentro do seu mundo a dor do outro. É o nosso. Eu oro pelo outro. Eu oro pela dor do outro. Eu oro pelas dificuldades do outro. E ali, nesse momento de oração, eu começo a chorar pelo outro. E aí, quando eu vejo o outro, o meu jeito de encontrar o outro é diferente. O meu sorriso é diferente, a minha conversa é diferente, a minha disponibilidade de ajudar é diferente. Porque Deus trabalhou no meu coração. E Ele nos ensina que é diário. É o pão nosso de cada dia nos dai hoje. A importância de colocar diante de Deus as nossas petições de maneira diária. Por que isso? Para que a gente não se esqueça que dependemos de Deus diariamente. Porque a gente tem a tendência de esquecer Deus. Depois que passa o momento difícil, a gente deixa Deus para trás. Quando a gente está passando por uma dificuldade, nós nos tornamos super crentes. A gente ora todo dia, a gente faz jejum, a gente faz oração, vem no culto de quarta, vem na vigília, vem no domingo, vem na IBD, vem até no culto das mulheres, mesmo sendo homem. Agora, assim que a dificuldade passa, a nossa tendência é, eu já estou conseguindo pedalar sozinho. Eu não preciso do pai segurando mais no banquinho da minha bicicleta. E o que o Senhor diz é, não, é diariamente. São as necessidades diárias. Porque diariamente a gente precisa se alinhar com Deus, alinhar o nosso coração com Deus. Hoje, quando a gente olhou para esse texto que Jesus nos ensinou aqui a orar, a gente aprendeu 3 lições. Que em nossa oração nós precisamos adorar, nós precisamos submeter e nos engajar na obra do Senhor e precisamos pedir. Pedir pela totalidade do nosso ser, pelo nosso próximo e diariamente. A oração não acabou, mas o nosso culto acabou. E a gente continua na semana que vem. Mas antes da gente terminar, eu quero orar com você. Quero orar pela tua vida, eu quero orar pela... E não quero orar nesse momento por nenhuma outra coisa, senão pela tua vida de relacionamento com Deus. Isso precisa ser alinhado em nós como igreja. Isso é crucial para a nossa caminhada. Isso é importante. A pergunta que eu quero fazer para você é, quando você olha para a tua oração, você consegue ver tudo isso que a gente falou aqui?
E olha que é só a metade, metade é semana que vem que a gente vai ver, só a metade. Dessa metade que a gente viu, você consegue ver tudo na tua vida de oração? Adoração, engajamento, submissão, petição. Petição dessa forma, orando pelos outros, orando pela totalidade do seu ser. Se não, quero convidar você a fechar os seus olhos e assumir compromissos com Deus. E pedir força para Ele para que você consiga colocar em prática esses compromissos. Deus falou com a gente nessa noite. Falou isso porque Ele falou comigo. E agora é hora de nós falarmos com Deus, dando a nossa resposta a Ele. Senhor, eu quero ter vida de oração. Eu preciso disso. Eu quero orar como Jesus nos ensinou a orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu coloco diante de Ti a nossa vida, Pai. E a minha oração ao Senhor nessa noite, com a Tua igreja, fazendo assim, então, a nossa oração ao Senhor é: ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar, Pai. Nós precisamos olhar para este mundo com Teu olhar. Ensine-nos a orar, Pai. Crie em nós olhos que consigam contemplar quem Tu és e o que Tu faz em nossa vida para que a gente Te exalte. Pai, gere em nós um coração submisso ao Senhor e disposto, ó Pai, a viver o Teu reino aqui na terra. Em nome de Jesus, Pai, ajude-nos a entender quais são as nossas reais necessidades e colocar diante de Ti. Ajude-nos a enxergar o nosso próximo, Pai. Ajude-nos a sentir a dor do nosso próximo e nos colocarmos como intercessores. Ajude-nos a compreender que dependemos de Ti diariamente, que sem Ti não somos nada, que precisamos de Ti, Pai. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.